deixar registrado que começamos a gravar. Então, a sessão já está sendo gravada para toda e qualquer pessoa aí que quiser, para os colegas, né, estiverem aí interagindo. Oriane, boa noite, a gravação já começou. Hoje nós vamos comentar as questões que eu deixei para vocês no final, e conversar também a respeito da prova, dando aí uma visão um pouco melhor a respeito para a nossa prova, e também delimitar os artigos, mas eu acredito que vocês já façam mais ou menos ideia. Mas antes disso, então, nosso encontro hoje é dividido em 3 partes, né? Ele é dividido em 3 partes. A primeira delas, vamos acabar com o capítulo do furto. Vamos acabar com o furto de uma vez. Então, a gente vai terminar o 155, parágrafo 6º e parágrafo 7º, e depois nós vamos estender. Boa noite, Mariana, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Saudando a todos aqui, mais uma vez. Então, voltando agora, nós vamos terminar o furto na primeira parte do nosso encontro. Na segunda parte do nosso encontro, nós vamos já resolver as questões aqui. Boa noite também, te vejo. Emily, estou, não é? Boa noite a todos e a todos que estão aqui. Já está todo mundo, Matheus também já está aqui também. Muito bom, bom tê-los aqui. E depois que nós completarmos o ciclo, né, o furto, primeiro dos crimes contra o patrimônio, nós vamos para os exercícios, para aquelas perguntas, e aí a gente faz uma revisãozinha a respeito de pontos principais, delimitando, desde já, o que vai cair na prova de vocês. E aí a gente fala sobre a prova. Tudo bem de acordo? Iago, Auriane, todos vocês, Jefferson, de acordo com a pauta de hoje? Tudo certo? Então tá bom. Espero que sim, né? Todo mundo fala assim, poxa, que beleza. Então vamos lá. Boa noite, Andriele, como vai? Tudo bem? Bom tê-las aqui, tê-los todos aqui, vê-los. Isso é muito bom. Então, prossigamos, com fé e vontade. Vamos lá. Nós estamos no furto, no artigo 155, e nós paramos no furto exatamente dos animais, que não é o furto de animais qualificado. Muito obrigado, Jefferson, muito obrigado. O furto de animais qualificado, desta qualificadora do parágrafo 6º, ele não se trata, né, como o semovente, o animal, como o gato e o cachorro. Um gato e um cachorro vão ainda pelo furto comum. Há, porém, uma certa divergência, porque ele diz o seguinte, que, na verdade, o furto do parágrafo 6º, do artigo 155, que foi colocado pela lei em 2016, a lei 13.330, né, uma lei interessante, né, o número dela, 13.330, que colocou esse parágrafo 6º do furto do 155, há uma divisão. Porque, por exemplo, em tese o cachorro e o gato, passarinho, né, um canarinho, qualquer animal que você tenha e que seja animal doméstico, ele não se encaixaria se fosse furtado aqui, exceto se ele é domesticável de produção. Então, é exatamente aquilo que a gente começou a falar ontem, na noite de ontem, a partir das 7 horas, né? Aliás, das 7h20, em que nos estendemos. Foi muito bom o encontro de ontem, foi engraçado, né? Porque era o encontro junino, e hoje que é sexta-feira, pô, cadê o clima de sexta hoje, que eu tinha que estar de chapéu e bigode e tudo mais. Mas, de qualquer termo, ele figura como chamado abiegato, né? Ou abigeato, aliás. Que é um termo latino exatamente ligado ao animal de corte, ao animal de criação. Portanto, o furto aqui, ele estabelecido é a conduta do parágrafo 6º do furto do gado, da cabra, do bode, do carneiro, de todo e qualquer animal que você tenha, que naturalmente faça parte de uma cadeia de produção. Boa noite, Vinícius. Como é que você está, Vinícius? Tudo bem? Então, notem, o objeto material não é o animal em si, o solvente em si, considerado pelo Código Penal, não pela lei de crimes ambientais. Aí dá um outro tratamento.
porque é inserido em outro contexto, um contexto ecológico, né? É diferente. Mas aqui para o Código Penal, o animal de produção é esse. Então, se existe uma única questão que pode ser interessante, sobretudo se você conhece alguém que tenha hospital veterinário ou casa de animais domésticos, que o pessoal chama de pet shop, né? O termo pet já foi incorporado à língua portuguesa, hoje ninguém mais fala animal de estimação, fala pet que é mais moderno, é bonitinho e é mais rápido, né? Pet. Mas, por exemplo, se a pessoa tem e furta um gatinho, furta um cachorro, é uma sacanagem isso, né? Mas você está no furto, mas não necessariamente no parágrafo 6º. E subtrair as partes do animal a partir do momento, Guilherme, quando você tem a conduta aqui, nas hipóteses do furto de gado, o animal aqui levado, o domesticável de produção, ele pouco importa, no caso, ser levado vivo ou ser levado morto. Porque morto só se for o gado de corte, Guilherme. Porque aí, naturalmente, se ele é produzido, se o interesse econômico é justamente no porco para o abate, no avestruz para o abate, no gado para o abate, a partir do momento, então você tem, claro, aqui, no próprio parágrafo 6º do 155, você tem a conduta que é justamente colocada a partir do furto. Então, naturalmente, aqui você leva o semovente, o objeto naturalmente é ele, aves e outros animais, e que façam parte da produção. Então, naturalmente, você não está necessariamente olhando para o animal, você está olhando para um cifrão ambulante, um cifrão. Então, o fato dele ser furtado, morto e furtado, você também está no furto do semovente. Se é vendido para isso, para curtir a carne e vendê-la. Guilherme? Okidok? Então, quer dizer, agora, só que Okidok é bom, né? A partir daqui. Okidok. Mas, Guilherme, a sua pergunta é boa pelo seguinte: carga de animal morto já é outra história. Carga de animal morto é outra história. Então, não faz diferença se é para levar o animal, exatamente para frustrar, para trazer prejuízo a essa cadeia de produção e para o lucro, claro, depois. Então, você já tem aí matar e levar o animal. Né? Para quê? Para consumo próprio, para comer. Você está no furto. Você está no furto do animal domesticável de produção. Porque no momento em que ele pertencia à pessoa, ao pecuarista, ao fazendeiro, a quem quer que seja, no momento em que ele pertencia à pessoa, ele era parte de uma cadeia de produção. É a mesma coisa. Mas e se levar uma vaca? E uma vaca leiteira? Mas mata-se a vaca, pega os pedaços e leva para comer. Nesse caso, você acabou de furtar. Em parte, trouxe o prejuízo e, é claro, você acabou incidindo, ou seja, a conduta do sujeito acabou incidindo sobre uma cadeia de produção. E é essa a proteção. A proteção, claro, é do gado, é do animal, que faça parte de o semovente domesticável de produção, de uma cadeia de produção, trazendo, naturalmente, para que não traja prejuízo. Então, você tem essa forma qualificada de furto justamente por isso, tá bom? Tanto que no próprio... Sextou, boa noite, Guilherme. Só para encerrar, no próprio parágrafo 6º, eu acho que convém até mostrar, para você ver aqui, eu posso mostrar, Guilherme, você me permite? Porque sua dúvida é muito boa e ela ilustra muito bem. Então, se vocês me permitirem, sextou, Givanildo, sextou. Eu vou mostrar... Posso? Obrigado. Então, vai ficar meio zoado, claro, o microfone, mas pelo menos você vai ver comigo. Deixa eu mostrar para você. Aqui. Pena de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Entendeu? Então, para encerrar, o legislador penal, de fato, ele colocou a proteção à propriedade. O animal vivo tem um valor.
o animal morto, ele perde valor, o animal furtado, ele perde um valor. Então, ainda que seja abatido e dividido em partes no local da subtração, responde-se por um crime de 2 a 5 anos, e não por dano à propriedade. Tá? O sujeito vai lá e diz, então, respondendo definitivo e mostrando, Guilherme, a sua dúvida, que é extremamente pertinente, o parágrafo 6º, no furto, colocou-se dessa forma. Beleza? Tranquilo. Estamos quase a encerrar o furto já, pessoal. Está quase indo embora. Então já... isso. Não, ele é muito legal, cara. É muito tranquilo. E é sempre lembrando o seguinte, né? Quem furta o gado, quem furta o gado, ele pratica, o legislador basicamente aqui, ele cometeu um erro, um deslize, para não falar outra coisa. Nós vimos ontem, e é sério isso, nós vimos ontem, estávamos vendo ontem, o furto. Nós falamos quando o furto for cometido em concurso de pessoas, um grupo de pessoas. Então, no parágrafo 4º, você tem Sim, Ivanildo, são várias as condutas, mas todas elas levam pelo parágrafo 6º. Quando o sujeito pratica o furto, e ele pratica o furto com a qualificadora em 2, 3 pessoas, ele vai para a qualificadora do parágrafo 4º do 155 que nós vimos ontem. O parágrafo 4º, no entendimento, é aquele no qual, não o quarto A, mas o quarto, quando ele é cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, 2 ou mais pessoas, a pena vai de 2 a 8 anos. Quando ele é cometido por 2 ou mais pessoas. 2 a 8. O furto de animais, quem pratica furto de animais, não importa se for 2, 3 pessoas, ele tem que ir para a qualificadora no qual é indicado o crime, no qual a tipificação se debruça. Nesse caso, o furto de animais. Olha a pena do furto de animais. Não são 2 a 8, mas são, sim, 2 a 5. Então, se uma pessoa, 2 ou mais pessoas furtam um cofre, uma obra de arte, um carro, para dar rolê na cidade, sem ultrapassar o estado, pode pegar de 2 a 8 anos. Mas se a pessoa furtar um animal, como o comando, né, a precedência da interpretação da lei penal tem que estar no próprio tipo, e o tipo penal furtou o animal, animais, ele pega 2 a 5. E esse é um tipo penal, e isso demonstra o pouco conhecimento que o legislador tem e teve. Ele acabou, no final das contas, colocando a pena de 2 a 5 para o furto de animais. Mas o furto de animais, boa noite, ele não é praticado por pessoa, por uma única pessoa. Como é que vai uma pessoa roubar, furtar, desculpe-me, 5 vacas? Como é que vai uma pessoa furtar 2 cavalos? Como é que uma pessoa vai furtar 12 porcos? Sabe, só se a pessoa for tipo o flautista de Hamelin, né? Aquele conto antigo alemão, no qual o flautista chega... Boa noite, Lucas. Chega na cidade, que está tendo um problema terrível com ratos, ele pega a flautinha dele, toca, à noite, ele promete que vai se livrar dos ratos por um preço grande de ouro, e ele toca a flauta e ele afoga os ratos todos no rio. Só se o cara for um flautista de Hamelin, né? Hamelin, que era o nome da cidade. Do contrário, não. Então, o que acontece? Basicamente, a pressão foi tanta para colocar o furto de bicho, sobretudo pressão, claro, rural, né? E com toda razão.
que no final das contas colocaram o furto de animais, colocaram a pena de 2 a 5 anos. Num crime que, na prática, é feito em concurso de pessoas. Então, quer dizer, no final das contas, eles poderiam ter colocado um aumento de pena, né, para o furto de animais, não uma qualificadora para atender. E no final atenderam à demanda da sociedade, mas fizeram mal. Porque, basicamente, se você tem que ir ao preceito da norma, do tipo penal, aquilo que está principal, que é o comando dele, subtração de animais, é uma coisa própria, né? Determinada, própria, um furto derivado, um tipo derivado. Não fala nada de concurso de pessoas. Então, essencialmente, o sujeito vai lá concorrer, todo mundo vai concorrer de 2 a 5. Então, se você furtar de 2, 3 pessoas, uma livraria, pode pegar de 2 a 8. Se você, com 2 ou mais pessoas, furtar cavalos ou bois, você vai pegar de 2 a 5, 3 anos a menos na pena máxima. Esse é o Brasil. Percebem? Perceberam o que? E está na nossa cara, está na nossa fuça, no Código Penal. Aí, depois que passa um negócio desse, e demora para passar, vem uma nova leva de deputados e tudo mais, né, fazendo aquela cruzada, né? Tem que mudar o Código Penal, porque não sei o que está mal feito, que defende bandido, que isso, aquilo, e fica nisso. Tá bom? Beleza, turma? Muito bem. É de se observar isso, porque no final das contas fica mais benéfico para o criminoso, Jefferson, furtar 2, 3 pessoas furtarem boi, do que 2, 3 pessoas furtarem, por exemplo, uma livraria. Uma livraria. Ou uma relojoaria. Uma relojoaria. Porque lembrem-se, furto não tem a ver, a princípio, furto quando tipificado, não tem a ver com o valor da coisa. O valor da coisa depois põe ali para tentar colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos na pena. Mas furto, 1 a 4 anos, ou 2 a 8 anos no qualificado, é o furto de uma lapiseira ou o furto de um carro. É o furto de um livro ou de uma barra de ouro. É o furto de um troféu, por exemplo, de campeonato, um troféu raro, alguma coisa assim. É a mesma coisa que o furto de uma... É a mesma coisa que o furto de uma coberta, de um cobertor. Né? Se fosse uma causa de aumento de pena, se aplicaria exato, Guilherme. Mas não, cara. Não. Por quê? Porque mais o ato cometido. Por quê? Porque eu não entendo. A gente tem isso, né? É uma coisa muito engraçada, mas é dos nossos. É da nossa tradição. As pessoas fazem leis. Os congressistas nossos, eles fazem leis, mas eles não escutam os assessores. Ou deveriam contratar a gente para assessor, né? Vocês, eu. Essa forma aplica apenas de forma específica o sexto, sim, Guilherme. O ânimos, a intenção, não é furtar exatamente ou só o animal? O animal. Então, 2, 3 pessoas furtando o animal, tá ali, 2 a 5. Ele não prevê. Então, teria que ser colocado uma causa de aumento de pena, alguma coisa. Ou simplesmente colocar uma pena mais alta, uma pena equivalente, um mínimo um pouco mais alto, porque trata-se, claro, de um delito que, via de regra, como é que você vai roubar, furtar um animal desse? Né? Faz me lembrar aquele meme do boi. Não tem um boi dentro de um carro sendo transportado? Tem um meme, né? Um boi sendo transportado num carro. Parece isso, né? O cara pega lá, encosta o Voyage. Chega aí, vem, mimoso. Aí o bicho vai lá, entra e dá um rolê na cidade. Né? Uma pessoa só. Vai lá, monta no Zebu e vai. Não dá, né? Aí não dá. Depois, e mais uma vez, né? Não é verdade? Uma pessoa só. Vamos lá, vamos fazer um teste. Vamos um dia aí, a gente ir para um sítio, um só. Eu quero um só. Pegar, tentar puxar uma vaca, puxar um boi, puxar dois, 3 cabritos, carneiro, alguma coisa assim, sozinho. Tem que ser sozinho. Amarrar na corda e sair puxando, bonitinho na estrada, furtando. Não tem, né? Como se diz, não rola.
Não vai, não rola. Não tem o que fazer. Pô, é difícil, né? E também, em virtude das transformações, dos furtos que foram acontecendo, com explosões de caixas eletrônicos e tudo mais, apareceram-me com esse parágrafo 7 também. Quer dizer, e isso encerra o furto. Isso encerra o furto. Encerra o furto. Veja bem, não é terrorismo, não se fala de terrorismo. Isso aqui foi depois da Copa. Isso aqui entrou, para não dizer assim, aí, para não falar em ano de Olimpíada. Mas não quer dizer muita coisa. Mas colocaram mais outro furto derivado. Uma qualificadora, grave, subtrair leitão, exatamente. Tradições, Givanildo, tradições. Mas está aqui o parágrafo 7 do furto, ó. A pena vai de 4 a 10 anos. 10 anos. Então, assim, é longo, cara, 10 anos. E se houver subtração de explosivos. Então, medicina e seus derivados, pólvora, ou de acessórios, como o velho, estopim, pavio. Que isoladamente possibilitem. O Brasil entrou numas de lutar contra terrorismo e tudo mais, e começou a passar esses tipos penais, desde que a gente entrou com muita mundial. Boa noite, Ângela, boa noite. Então nós temos aí o nosso, digamos assim, o nosso protagonismo. E por conta desse protagonismo, o Brasil chamou muita atenção, então colocou o parágrafo 7. Mas veja bem, é um furto qualificado e colocado a partir da 13.654, da Lei 13.654 de 2018, exatamente para a pessoa que vai montar bomba. Então não é o crime de montar bomba, não se trata do crime de terrorismo, mas se trata de punir toda pessoa que furta material que possa fabricar, que possibilitam a fabricação de substâncias explosivas ou acessórios. Então, quer dizer, é um furto qualificado e um furto daqueles, porque, na verdade, depende de uma linha de investigação muito profunda. Porque em relação a esse furto, há que se provar a intenção do agente, que é furtar especificamente peças, partes, para montar que possibilitem montar artefatos explosivos, montagem ou emprego de explosivo. Então, substâncias explosivas, eu e você, até nós todos aqui entendemos. Substâncias, né, C4, nitroglicerina, pólvora, até aí tudo bem. Os nitratos disso, nitratos daquilo, tudo que com reagentes próprios e pressão, né, você possa aí fazer. Mas é preciso lembrar que a subtração de substância explosiva, o que se entende por substância explosiva, é uma coisa um pouco além, né? Porque, por exemplo, é possível montar uma bomba com artefatos caseiros. Você pode comprar no supermercado. Tudo bem que não é uma bomba daquelas potentes, mas mesmo assim ela pode ferir e até matar do jeito que é montado. Tanto que há vários vídeos que são insistentemente, né, tirados do ar e que no final das contas acabam ensinando, sendo tutoriais de como montar uma bomba com material caseiro. Eu não estou falando de jogar, não é MM, que se joga,
as pastilhas coloridas na Coca-Cola, de jogar lá uma, duas, e ela, a pressão é né? Isso aí é brincadeira. Mas falo mesmo de material. Então é por isso que você criaram, ou melhor, foi criado essa conduta típica. O pessoal faz muita coisa. Tem coisas muito perigosas. Tem coisas mais perigosas do que isso, né? O pessoal, por exemplo, fazer bomba com panela de pressão, como a bomba do atentado da Maratona de Boston, né? A bomba do atentado da Maratona de Boston, há alguns anos, ela explodiu com prego, com bolinhas de aço, a partir de uma panela de pressão colocada debaixo da arquibancada. É preciso tomar muito cuidado, porque a pessoa que furta, ela pode estar furtando lá bicarbonato de sódio, qualquer coisa assim, e isso necessariamente, embora faça-se uma bomba, com isso não é necessariamente um material de explosão. Então, quer dizer, o parágrafo 7º, ele impressiona, ele é imponente, mas, no final das contas, né, parece até aquela coisa de você prender manifestante quando a polícia está atacando gás lacrimogêneo porque o sujeito está com um vidro de vinagre na mochila, né? Tá com... E quem é aqui já deu, né? Vinagre não ameniza tanto, isso é meio lenda, o gás lacrimogêneo. Na verdade, a única coisa que combate o gás lacrimogêneo é você ser acostumado a levar gás lacrimogênio. Aí você se acostuma a duras penas, né? Fora isso, você não tem a menor condição. Então, o pessoal vai fazendo. O pessoal faz isso. Então, quer dizer, eu vou comprar uma panela de pressão, eu vou ser incriminado. Eu vou comprar bicarbonato de sódio, eu vou ser incriminado. Então, depende, tá? Mas só lembrando que quem monta uma bomba caseira ou tem essas intenções, ele entra mais como terrorista. Vai entrar muito mais como terrorista propriamente do que... Né? Isso, mais como terrorista do que propriamente só pelo crime de furto para subtrair qualquer coisa assim. Porém, atenção, do outro lado da linha, existe quem furte. Então, tem uma obra lá, digamos que existe uma obra aqui, na nossa região, de ferrovia. E vão explodir, de leve, vão explodir uma colina, um morro, umas terras, para poder a linha do trem passar tranquila. E eles fazerem os pontilhões e tal, e construir. E a melhor maneira é mandar tudo pelos ares. E eles vão mandar. E no meio desse canteiro de obras, tem lá os explosivos, e o sujeito vai lá e furta os explosivos. Né? Furta as substâncias explosivas para montar. Então, sim, eu sei, Joanito, isso aí tem, eles ensinam mesmo, tem, não um tutorial exatamente, mas se explica e é plausível, né? Então, quer dizer, qualquer pessoa que compre lá umas substâncias explosivas, fusíveis para detonador, timer para detonador, qualquer coisa dessa, para montar meio que um comércio aí clandestino, e esse comércio clandestino, claro, se reverter, né? Então, quer dizer, um pouco difícil, né, para a gente falar sobre isso, mexer sobre isso, mas aqui é exatamente, nós estamos exatamente no ponto das partes de subtrair, ou seja, de furtar partes para se montar uma bomba. Então, uma coisa própria, é uma coisa muito praticamente aí própria de
dessas explosões, de fazer essas explosões e não necessariamente participar das ações das explosões. Beleza, turma? Beleza, pessoal? Então tá bom. Bem, era isso. Agora entra o 156, se vocês me permitirem. Você viu que deu uma freada aqui, né? Beleza. Então, agora, se vocês me permitirem, deixa eu mostrar o 156. O 156 ele é mais simples. Ele é mais tranquilo. Ele é um pouquinho mais tranquilo. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver aqui. Atenção, atenção. Agora. Que é o furto de coisa comum. Ele vem mais simplesinho. Ele vai mais simplesinho, né? A quem legitimamente mesa 2 furto da coisa cadeira do condomínio, por exemplo. O do churrasco, né? A churrasqueira, os equipamentos, os petrechos do churrasco. E aí que podem aparecer mas também pode ser a partir do furto, desse furto, só para colocar para vocês a coisa comum, basicamente pode ser aquilo, por exemplo, um carro que pertença a dois irmãos, um carro que pertence, deixa eu ver se agora ficou bom meu microfone, um carro que pertença, por exemplo, a dois irmãos, e que pertença a esses dois irmãos por conta justamente de serem, né, de estarem ali, que era um carro que pertencia ao pai, e agora estão os dois irmãos ali, coproprietários, e um deles vai lá e se apropria, furta, ele se assenhora da coisa. Então, quer dizer, tem que ter exatamente a intenção. O agente, nesse caso, ele tem que ter mesmo, inequivocamente, inequivocamente, a intenção de se apropriar, mas não é de furtar, porque a coisa já é dele também. Então, na verdade, o furto de coisa comum, ele tem, no furto de coisa comum, aparece simplesmente a intenção do sujeito ficar dono sozinho. Então, você imagine, né, isso, uma bomba de piscina numa chácara que pertence a 3 pessoas. E 3 pessoas, cotas iguais, 33,333. 33,333, enfim, a cota do sujeito na piscina e nessa chácara. E ele pega, porque todo mundo tem 1/3 dessa bomba de piscina, mas ele pega essa bomba de piscina sem autorização de ninguém e leva para outro lugar, para casa dele. Então se trata de furto, mas um furto com um abuso, não é?
O abuso por conta da confiança, do acesso, dessa copropriedade. É interessante porque ele não está furtando dele, porque ele já é dono, mas ele está furtando a parte que pertence aos outros. Essa é a ideia do furto de coisa comum. Então, o coerdeiro, o sócio, que pega alguma coisa que ele tem, junto com outro. Só que ele pega e assenhora-se, apropria-se, única e exclusivamente aquilo para ficar dele, e somente dele. E aí você tem o delito. E aí você está exatamente na prática do delito. Beleza, pessoal? E aí, claro, o 156 ele não para. Ele apenas diz que a ação, claro, é pública condicionada à representação. Então, claro, para que haja a ação do Ministério Público em relação à ação penal, tem que necessariamente o ofendido representar. Isso é para dar uma chance de que as pessoas conversem, de que as pessoas se entendam, né? De que as pessoas tenham aí algum tipo de oportunidade antes da coisa, digamos assim, feder. Porque, afinal de contas, a pena ela vem ser de 6 meses a 2 anos. Ou multa. E o segundo, parágrafo segundo, ele dá uma representação exatamente da questão da cota. Não se pune a subtração de coisa comum, compartilhada, fungível, nesse caso, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Cujo valor não excede. Então, por exemplo, se você tem a subtração, mas a pessoa tem a cota, a maioria, ele tem direito de se assenhorar. Um exemplo disso pode haver, são 2 irmãos, de novo, né? Que têm uma copropriedade de um veículo, uma picape, para fazer serviço e tudo mais. Só que é o seguinte, a picape que eles usam em comum, 70%, quem pagou foi um irmão. O outro é coproprietário, mas é coproprietário minoritário. Ele é coproprietário em 30%. Então, se a pessoa tem 70%, então a picape custa lá 100 mil reais. O cara pagou 70 mil. O outro irmão pagou 30. E é dos dois. Quem é que tem realmente poder de senhorio? Quem é que tem precedência? Quem é que vem sempre em primeiro lugar nas necessidades desse frente a esse carro, a esse veículo? Claro que é o dono, o de 70%. Então, o fato dele pegar o carro, o veículo, levar para casa dele, usar o veículo com mais frequência, ficar com ele, não vai ser considerado furto de coisa comum, porque, embora seja comum, o carro, o veículo pertence a ambos, a cota, a parte que cabe aos irmãos é desigual. E um é mais dono. É dono de mais partes do que o outro. Um é mais dono. É dono de mais partes do que o outro. Então é por isso que o parágrafo 2º diz. Tá bom? Eu ia falar beleza, mas eu já falei beleza tantas vezes que perdeu até a beleza, né? Usar a expressão. Tá bem? A gente vai percebendo, né? Às vezes vai se ouvindo. Eu estou me ouvindo aqui. Aí parece, falei, eu acho que eu estou me repetindo demais nas expressões, tem que mudar um pouco. Então, pessoal, com isso, eu deixo, por hora, eu deixo de avançar no Código Penal. Paramos no 156. E com isso, chegou o fim, ou enfim, chegamos ao fim da primeira parte do nosso encontro. Fim da primeira parte.
Opa! Agora sim, né? Meu teclado tá meio... Fim da primeira parte. Exato. Vamos usar também QAP. QAP. Vamos usar QAP, QSL, né? Vamos usar esses termos bons aí também. É legal, né? Eu sei que tá ok. Vocês gostam. QRV. Tá bom. Vamos para a segunda parte. A segunda parte do nosso encontro de hoje é exatamente o exercício de atividade que está aí no Microsoft Teams de vocês. Eu vou mostrar para vocês, claro. Vou abrir aqui, vou abrir a tela, o famoso põe da tela, põe da tela, põe da tela. Muito bem. Vou colocar na tela aqui para vocês, ó. Só um instante. Ah, vai... Esse era bom. Deixa eu ver aqui. Eu postei para vocês, né? Ontem já estava lá, eu falei, dê uma olhada. A gente vai resolver hoje na sala só para relembrar alguns exemplos e discutir alguns exemplos e depois revisar. E conversar sobre a prova e revisar. Vamos ver aqui. Alô? Deixa eu ver se eu cancelo. Opa, deu zebra. Alô? 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 Olá, pessoal, voltei. Desculpem a ausência. Queria dizer, né? Bugou, sumiu, agora voltou. Agora voltou. Eu estou usando o microfone, Matheus. Está sendo usado o microfone. Voltou. Eu volto. Estou falando para vocês, é só vocês fazerem assim e eu volto. Tá tudo certo. Né, Otávio? Então, muito bem. A atividade de vocês, então, eu ia mostrar
Eu volto a mostrar, porque voltou. Falando que voltou. Daqui a pouco vocês fazem até musiquinha. Que eu voltei. De vez em quando tem que. Esse questionário aqui. É uma atividade nossa, né? A gente está aí com ele. Cada lei à disposição. E ele possui 4. Então, se você puder abrir e dar uma olhada, fica mais fácil para mim e para todo mundo. Isso aqui é feito para a gente utilizar mesmo. São matérias que foram dadas. Eu vou só cortar aqui para o microfone não ficar interrompendo demais. Né? Vou interromper o compartilhamento da tela. Isso aí é importante. Mas quem já deu uma olhada, está lá, ontem já estava lá, já havia avisado, quem deu uma olhada, já deve ter percebido que o primeiro caso é desse ano, é de 2020. O caso é desse ano, é de 2020. Vocês se lembram do caso do motorista? O motorista de Uber, né? Lá do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que ele mexeu. Ah, muito obrigado. Ele mexeu, né, de forma bastante assim, para tentar colocar de uma maneira elegante. Ele foi de uma maneira bastante assim, mexeu de uma maneira imprópria com uma menina que era passageira dele no Uber e que ele tá para responder, entre outras coisas, por importunação sexual. Até aí tudo bem, como nós não chegamos nos crimes contra a liberdade sexual, esse caso pouco nos interessaria, quase nada traria de diferente, de interessante para nós. Não fosse o fato de que o sujeito pegou e no momento em que ele, que é isso que está no problema número 1 ali, no momento em que ele deu o primeiro depoimento na polícia, vejam vocês, o primeiro depoimento na polícia, ele pega, sai e vai conversar com jornalistas. E no momento em que ele conversa com os jornalistas, ele solta essa pérola que está citada, SIC, né? Conforme ele citou, conforme ele falou, e a imprensa toda divulga. Então, exatamente o que está no problema número 1 é isso. Leia atentamente o excerto, o trecho, né? De reportagem. E aí diz, e são já nas palavras da delegada. A delegada se referiu às declarações dadas por, o nome do sujeito, a jornalistas, na terça-feira, 18 de janeiro de 2020. Em uma delas, em uma das declarações na frente dos jornalistas, o motorista afirmou que a adolescente, abre aspas, estava com um short tipo Anitta, uma mini blusa, com as pernas abertas no banco de trás no caso, me chamando a atenção. Fecha aspas. E aí a delegada continua. As declarações afetaram a jovem e a indicação da delegada é pela representação contra o motorista, para que ele fosse representado e que ela, a jovem, pudesse também ingressar junto com o maior ou a maior de idade responsável por ela, para que entrasse. E aí faço a pergunta para debater, né? A qual crime pode responder o motorista frente às palavras declaradas contra a jovem? Então, claro, a importunação sexual está sendo discutida. Isso aí está lá. Está no inquérito. Mas ele foi à imprensa, na saída da delegacia. E na imprensa, ele pega e solta. E soltou essas coisas, e falou essas coisas a respeito dela, da moça em questão. Isso, claro, a desabonou. Quer dizer, ofendeu naturalmente aqui a honra dela. Foi a honra dela que foi
neste caso, atingida. E por conta disso, dessa honra atingida, dessa honra ferida, em virtude disso, dessa honra atingida, dessa honra, no caso, ferida, eu pergunto a vocês, qual crime contra a honra? Muito bem, Guilherme, mas muito bem. Eu vou dando aquelas toreadas, aquelas enroladas, e é isso que eu espero. Beleza, Guilherme, é isso. Agora vamos responder o certo. Por que, né, dessa vez agora, por que difamação? Porque a difamação, ela pode ser verdadeira ou pode ser mentirosa. Então não interessa exatamente como ela estava vestida. A difamação, ela aconteceu. Tá ali. Ela rolou. Essa difamação rolou. Aconteceu. Por quê? Se ele falou a verdade ou não, foi a maneira que ele falou, feriu a honra dela. Ele a xingou? Não. Ele não a xingou. Exatamente. Ele não a xingou. E ele não falou para ela isso. Ele falou para a imprensa. Então, mais do que a difamação, seria ou não o caso aqui da difamação ter sido praticada? Quer dizer, não é apenas o artigo 139, como o Jefferson colocou. Jefferson, 139. O 138, ele vai ser colocado como calúnia. Ele não imputou um fato criminoso a ela. É o 139. Mas lembrando o seguinte, que nos crimes, nesse caso, do 139, né, como está aqui nos crimes contra a honra, e ele constituiu aqui, ele fez diante de um número de pessoas. Ele fez diante de um número de pessoas ali. Não tem problema, Jefferson, acha? Que isso é até bom, porque assim a gente vai, né, colocando. Ele fez na presença de várias pessoas. Exatamente. O inciso 3 do 141. Perfeito, Guilherme. Então é isso colocado. Estamos diante do 139 do Código Penal, mas com esse acréscimo de ter sido praticado, do crime ter sido praticado na presença de várias pessoas. Ele a difamou. Ele a difamou. Perfeito, gente. Esse é o número 1. Então tá bom. Então, a gente já está começando a revisar pelos crimes contra a honra e resolvendo, a coisa vai de leve, né? Não vai tão... A gente não precisa ir com tanta, digamos assim, com tanta sede ao pote, a gente vai mais tranquilo, né? Vamos para o problema número 2. O número 1 está aí já. Esse aqui, muito bem, a gente coloca, isso aqui aconteceu em Roraima. Deixa eu colocar na tela para vocês, dá licença. Vou colocar de novo na tela. Aquelas limitações da conexão, né? Eu coloco na tela, fica tudo muito devagar, mas vamos lá. A loja já era conhecida. Constantemente ela voltava para comprar. Constantemente ela voltava para comprar. Nós estamos falando de uma cliente. Bacana, legal. A loja era conhecida, constantemente ela voltava para comprar. Está aqui dito. O material que precisava para trabalhar junto aos alunos. Aconteceu com uma professora. Por isso a situação foi inesperada. Posso ver sua bolsa? Mal cabe um celular, ela pensou. Abriu. Nenhuma caneta havia sido furtada, mas disso ela já sabia. Vergonha, humilhação, raiva. Isso não pode acontecer. Registrou o boletim de ocorrência, não para se sentir melhor, mas para evitar outros episódios. Isso aqui aconteceu em 2019, voltando, desculpem-me, agora com o som ficou um pouquinho melhor, né? Esse episódio do problema número 2 aconteceu em Roraima, ano passado. E é o seguinte, uma professora afrodescendente, ou como o professor Alan dos Santos coloca, ele
Alê, aliás, Alain não, Alê dos Santos, historiador brasileiro, que escreve a chamada História dos Pretos, que é assim que ele se denomina no lugar de fala, e assim então, vamos manter. Então, ela é uma mulher preta, brasileira, não é? E ela, professora, cliente do local há muito tempo, e um dia, fazendo compra e tudo mais, deram falta de um negócio, uma caneta, e adivinha onde foram, quem foram revistar? Claro, ela, né? Lá foram e foram nela, foram a ela. E aquela situação que causou espécie, né? Causa desgosto na pessoa, ela não deixou barato. Então ela procurou a delegacia. E a loja, o segurança da loja, o atendente da loja, e aí eu vou para a pergunta, ele pode... o Sérgio Camargo de Vanildo tem uma... Muito obrigado, viu, Guilherme, pela postagem aqui do número 2, pelo print. Gostei da ideia. Tá melhor, tá muito bom assim. Continua. Faz da 3 e da 4 depois para mim, viu? Obrigado. Já vou encomendando, né? Muito obrigado. Mas no caso dela tem o racismo e tem a injúria racial. Já vamos tratar. Tá no 140. Não o racismo, claro. Mas está no 140 a questão da injúria. Veja, ela não foi barrada nem nada. O comportamento, claro, foi um comportamento de ofender a dignidade dela. Ofender o decoro dela. Mas, sobretudo, nesse caso, não foi o decoro, as vergonhas. Foi a dignidade. Não foi o decoro, não foram as vergonhas, né? Foi a dignidade. E aí? 140, parágrafo 3º, né? Imputaram a ela também, sim, Mariane, sim, imputando a ela um furto, claro que não houve, quer dizer, era só uma revista. O problema é que não falaram que ela furtou, só pediram para revistá-la, né? Não disseram o porquê, só pediram para revistá-la. Mas cabe. Nesse caso, Mariana, imputaram com gestos, com palavras, né? Gesto, a revista, com a revista que foi feita, imputaram a esta professora uma conduta criminosa certa e determinada. Então, cabe sim o 138, a calúnia, cabe sim. E a injúria racial do 140, parágrafo 3º. Jefferson, geralmente pode, mas honestamente, né, como o pessoal diz, né, do alto dos privilégios da minha branquitude, eu vou dizer uma coisa para você. Se para um sujeito que é branco, ele se recusar uma revista, já dá problema, inclusive com a autoridade. Não estou apontando contra instituições ou contra pessoas. Eu moro no Brasil, por favor, não tentem me contestar ou vir com, não generalize. Não insulte nossa inteligência, né? Não vamos insultar a inteligência de ninguém aqui. Não, você não tem, você pode simplesmente pedir seu advogado. O problema é que pelo comportamento você sabe onde é que vai parar a mão de alguém e a sua cara, né? Seria uma injúria, sem dúvida nenhuma, mas não seria racial. Seria calúnia e seria injúria, mas não seria racial, né? Você tem a calúnia aí e você tem a injúria racial. Poderia até ser uma injúria, ofendeu a dignidade dela. Então caminhou junto. Pô, me chamou de ladrão aqui, tá fazendo isso? Sim. Então nós temos o 139, o 140 e o parágrafo 3º do 140. É um baita de um caso, né? Como se diz, dá pano para manga. É um baita de um caso. Como se diz, dá um pano para manga miserável. Bom demais. Bom demais, eu digo, para discussão, né? Não para o que aconteceu.
Vamos para número 3? Vamos para número 3? Bora lá? Bora mais eu? Então vamos. Vamos para número 3, para a gente acabar logo com essa segunda fase do nosso encontro, fim da segunda fase. Daqui a pouco eu já falo isso. Está aqui a número 3 carregando. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Guilherme. Está carregando a número 3. Bora lá, que a gente tem. Essa número 3 aconteceu em 2018, no Mato Grosso, norte de Mato Grosso. E tá rolando ainda o processo, tá, como se diz, tá em segredo de justiça, tá um rolo, né? Isso aí, na verdade, está um rolo. É um rolo só. E o que diz? Houve uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal de Mato Grosso e que há várias vítimas, mas que 2 das vítimas estavam em uma caminhonete Ford, trafegando pela BR-174, sentido estado de Rondônia. Sentido estado de Rondônia quer dizer que eles estavam indo ao norte, estavam no sentido norte do país, saíam de um ponto indo ao norte, para cima. Quando eles romperam um bloqueio que havia sido feito por indígenas de uma determinada etnia, no caso, os Enauenê, Nauê, para cobrar pedágio. Há muitas dessas situações. No Pará, em Mato Grosso, né, em Rondônia, Acre, Roraima. Há muitas dessas situações. Talvez até no Maranhão, dependendo. No qual existe essa questão do pedágio quando as estradas seccionaram terras indígenas. Depois demarcaram reservas e passavam estradas no meio das reservas. Então, é claro, como um modo de sobrevivência, eles exploravam o comércio, agora não podem explorar tanto comércio, então depende, aí fica um pouco complicado. Então eles abriram lá um pedágio, claro, está passando, paga pedágio aqui para o pessoal, nas terras deles, a visão que eles têm. E aí 2 caminhonetes saíram em perseguição às vítimas, foram capturados, e num segundo pedágio, por um grupo aproximadamente de 7 indígenas, eles foram levados para a aldeia deles, a Alaitaquá, né? Alaitaquá, localizada perto da cidade de Juína, distante 170 quilômetros de Cuiabá, Mato Grosso. Detalhe, essa ação ocorre na Justiça Federal em segredo de justiça. Eu só coloquei essa informação aqui para vocês para ter a pergunta: a qual delito podem responder os indígenas? Veja, eles tinham o pedágio, os caras furaram o pedágio, eles foram atrás, capturaram os sujeitos. Capturaram os sujeitos. Jefferson, nesse caso, as vítimas não são indígenas, não dá no 149. Muito bem. Opa, aí eu vi, Guilherme, aí eu vi a vantagem. Nós estamos no 148, em sequestro e cárcere privado. Sequestro, perseguiram, pegaram num ponto, cárcere privado, mantiveram-nos na aldeia. Aí depois ainda veio não, tudo bem, não tem problema, gente, que é isso. O importante é vocês falarem. O caso não é para identificar assim, é para a gente discutir, debater. Os índios, nesse caso, né, os Enauenê, Nauí, eles praticaram o sequestro e cárcere privado. Sim, Mariane, sim. Não é só seria, eles estão respondendo. Ponto. Então, eles praticaram o 148, privando da liberdade as pessoas por sequestro independente ou cárcere privado. As 2 condutas não concorrem. Então, eles, no mínimo, estão de 1 a 3 anos. É claro que, só que isso é o que eu coloquei para vocês, apenas para tipificação, para dar esse exercício. Muito bem, é o 148. A história toda, atenção, a história toda é a seguinte: os caras já passavam lá fazia tempo. E já que estavam passando, os índios, por conta da porte de verbas, eles estabeleceram o pedágio, e teve uma galera que falou que não ia pagar pedágio para eles, nem nada, embora eles tinham um certo entendimento ali, comercial, naquelas terras. Estava tudo certo, sabe?
Até, é sempre assim, tá tudo certo, todo mundo tá fazendo tudo errado, até o momento em que eles não querem, né? Aí depois, sim, seria constrangimento ilegal. Só que aí, Guilherme, o que eles fizeram? Eles pegaram os camaradas para dar exemplo e levaram para a aldeia. E na aldeia, depois que o sequestro foi um oficial, um funcionário da FUNAI lá conversar com eles, o funcionário também foi sequestrado e os 2 cidadãos ali da picape foram mortos pelos indígenas. O cara da FUNAI escapou. Aí chegaram lá para negociar, já havia 2 mortos dos reféns e 1. Então, como o caso envolve indígena em reserva, ele corre na Justiça Federal em segredo de justiça. É um daqueles raros casos em que você vai ter É um dos raros casos em que você vai ter júri na Justiça Federal. Porque os réus são os índios. Pelo menos uns 8, 9 índios identificados. Quer dizer, identificados, que se apresentaram. Porque tem coisas mais escabrosas nesse caso, pelo que o pessoal escreveu aí, mas não dá para passar para vocês. Porque uma coisa é o passar o certo, que é o noticiário, é o que a gente sabe. Outra coisa é ficar com especulações e às vezes não ser nada disso. Mas aconteceu mesmo. Não, eles cometeram mais, né? Eles foram para lesão corporal, ainda assim responderiam, Mariana, na Justiça Federal. Só que como cometeram lesão corporal, e nós estamos falando do sequestro, os maus tratos, eles pegariam o parágrafo 2º do 148, né? Se resultar a vítima em razão dos maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral. Eles pegariam de 2 a 8. Pegariam de 2 a 8. Pelo parágrafo 2º. Mas aí é que tá, Mariana, eles mataram. Eles mataram. Homicídio. Doloso. E não mataram na espingarda. Entendeu? Qualificado. Boa noite, Rafaela. Boa noite. Rafaela, está aqui conosco, não tem problema. Eu mesmo caí hoje. Então, aquele que não caiu, que atire a primeira pedra. Não tem problema. Eu mesmo caí, eu não sou exemplo de nada aqui hoje. Fica tranquilo, somos do grupo dos caídos. Que beleza, hein? Que honra. Né? Então, só que não caiu, exatamente. Tá aí, e sextou. Depois dessa, sextou. Gostou, né, Matheus? Eu gostei também. Isso é bom. Pô. Mas, pessoal, antes de eu passar para o quarto problema, que daqui a pouco a gente carrega, já vai lá, Guilherme, carregando aí meu quarto problema rapidinho. Mas antes da gente, todo mundo aqui respondeu a CPA. Não quero bancar o chato, nem o insistente. Mas todo mundo aqui já respondeu a CPA. Pessoal, respondam. É até hoje, né? Então, dê uma força aí que a gente precisa. Isso é muito importante, ainda mais no status que agora nós somos parte. Muito obrigado a todos que responderam, porque isso honra o nosso status de sermos um centro universitário. Entendeu? Então, assim, eu fico mais do que grato a vocês pela ajuda, pela força que vocês me deram e dão à instituição. Tá bom? E já que eu fiz o meu... muito bem, Guilherme, deu tempo, né? E já que eu fiz o meu institucional, né? É a primeira, Ana. É a primeira. Nós falaremos isso mais ao final do encontro, tá? Mas é a primeira. A primeira lá. Que a gente já resolveu, né? A gente já conversou. E aí é na primeira. Mas eu vou falar isso na terceira parte do nosso encontro, não agora. Tá bom? Beleza? Olha eu falando beleza. Então vamos para o problema número 4. Ok.
Vamos para o número... Não, fica tranquila, Ana. Tranquilaço. O número 4, ele tem a ver com aqueles crimes de divulgação de segredo. Nós vamos colocar aqui. É divulgação de segredo. É uma matéria que saiu. É uma matéria que saiu a respeito de pessoas que trocam de emprego e de ter determinados empregos. Então, a matéria do Valor, ela diz mais ou menos assim. Aliás, não foi do Valor, foi da Isto é Dinheiro, sobre empresas. Lá vou eu. Leio o trecho da reportagem, número 4. Atualmente, tem ocorrido cada vez mais a seguinte situação no meio corporativo. Desculpem. Um colaborador desliga-se da empresa onde trabalha, passa a trabalhar em uma concorrente, a sua ex-empregadora, ou cria seu próprio negócio, passando a atuar no mesmo mercado da antiga empresa onde exercia as funções. Até aqui pode não haver problema, tendo em vista que o indivíduo provavelmente atuará em uma área de expertise e considerando-se que não existia em seu contrato de trabalho cláusulas impeditivas que criam uma proibição de atuação no mesmo nicho por determinado período, ou cláusulas de não concorrência, proibindo expressamente ao colaborador, de exercer suas atividades em empresas concorrentes. Então, a situação, basicamente, do mundo corporativo é aquela, né? O sujeito trabalha em um determinado ramo, determinada empresa, horas. Trabalha nessa empresa e pede demissão, ou é demitido, ou vai para um lugar, vai trabalhar, recebe uma proposta melhor para outro para trabalhar, ou decide abrir o próprio negócio. Se não tem nada no contrato dele que impeça, não tem problema nenhum. Né? O sujeito tem a expertise dele, ele vive disso. Então, né, pego-me como exemplo. Eu dou aula em instituições, dou aula em instituições de ensino, e não dando, se eu me mudar um dia de cidade e tiver que ou de estado, eu vou continuar dando aulas em outras instituições, na minha expertise. E com vocês a mesma coisa. Então, um cabeleireiro, um artista de maquiagem que trabalha num salão de beleza, né? Tem maquiador que basicamente é artista, né? Os caras transformam aí a cara dos homens, das mulheres, enfim. O cara é um artista. E ele trabalha num determinado salão. Aí ele pega e vai para outro salão. Se não tiver no contrato dele uma quarentena, tipo, para você voltar ao trabalho, para não levar clientes, dá um tempo para a gente, vamos estabelecer que por 90 dias você não pode atender. Você recebe uma verba aí da quarentena, alguma coisa assim. Pode acontecer. Mas este não é o caso. Então, a proposta do trecho da reportagem da Isto é esse. Agora, a grande pergunta para reflexão é a seguinte, já que a gente está falando dos crimes contra a liberdade, nesse caso, das divulgações de segredo ou violação de segredo. Ao saber de informações importantes do antigo emprego, poderá o ex-colaborador responder por algum delito? Vamos refletir sobre essa pergunta para a gente não ficar respondendo precipitadamente. Se a gente se precipitar, corre o risco nem da gente acertar nem de errar, mas de responder só 50%. Essa é uma daquelas perguntas que realmente não é cinismo você responder com a expressão depende. E aí você vai dizer assim, ora, como depende? O depende pode ser jogado na própria pergunta. Ao saber de informações importantes do antigo emprego, poderá o ex-colaborador responder por algum delito? Se ele saber ou não? Primeiro, saber de informações, isso é para ser discutido, não é pegadinha, é revisão. Saber informações não é crime. Eu sei informações de clientes. O fato de eu saber não é crime. Se eu violar meu segredo profissional, sim, 154. Se vocês sabem eu não estou falando de saber de crime. Depois, eu já vou à sua dúvida, Jefferson, ela me interessa, ela está me interessando. Deixa eu só concluir essa primeira parte,
Deixa eu só. Hugo, o primeiro, já respondido, né? Mas eu vou falar isso na terceira parte novamente para dizer como eu quero. Tá bom? Então tá. Então, ô Jefferson, só aguarda um pouquinho. Vou segurar a tua pergunta aqui. Então depende. Eu posso saber de segredos. O crime não é saber de segredos. O crime é divulgar, revelar impropriamente. O crime é divulgar, sabendo, sem justa causa, as coisas. Então depende. Agora, e se ele vem a saber? E se ele vem a saber? Por exemplo, abusando do fato de que ele era funcionário da empresa ou tinha acesso na condição, no caso, violando correspondência comercial, 152. Se não, não. Agora, quanto a divulgar, aí sim a gente tem que tirar o pé e tomar algum cuidado. Quanto a divulgar, temos de fato que ter alguns cuidados. Porque se ele sabe de coisas do antigo emprego dele e que ele, por contrato ou nas obrigações que ele prestava dentro daquela empresa, ele não pode divulgar, não pode falar isso para o novo empregador dele, para novas pessoas, aí ele poderá estar cometendo o crime de violação de segredo profissional ou de divulgação de segredo do 153. Então, quer dizer, ele está divulgando sem justa causa conteúdo de documento, alguma coisa que possa ter, que ele possa ainda ter em casa, do antigo emprego. Deixa eu mostrar para vocês como é que na empresa X eles participam de licitação. Eu tenho os processos de licitação deles lá em casa. Os documentos que me entregaram, nunca pediram de volta, acho que se esqueceram. Essas cópias estão comigo até hoje, vou mostrar para vocês. Pronto, está divulgado. A pessoa recebe, está em segredo, e mesmo que ela não tenha mais o vínculo empregatício, ou por obrigação de sigilo profissional, ainda que não preste mais serviço para a empresa, ou porque foi confiado o segredo a ele, o documento a ele, e enquanto não pedirem de volta o documento, mantém-se o compromisso, ele não pode divulgar. Ele não poderia divulgar. Então, no exercício número 4, na verdade, aqui, é só para a gente poder discutir o alcance do 153, do 154, não do 154A, evidentemente porque ele é de segredo de invasão de dispositivo informático, é da lei Caroline Dickmann. Está falando de internet. Não estamos falando disso. Espionagem corporativa, sim. É isso. Agora, Jefferson, volta para você. A dúvida é a seguinte: um amigo que convive no meio de determinada empresa, ele convive, ele não trabalha. Ele tira foto de alguns equipamentos ou produtos que são segredos da empresa e acaba montando uma empresa do mesmo segmento, utilizando os mesmos equipamentos e tudo mais. Se enquadra em algum tipo penal? Bom, a princípio, como ele está tendo o acesso e ele está no abuso na confiança, basicamente, como ele está mentindo na propriedade intelectual, a princípio, o que ele pode estar fazendo, ele está obtendo para ele mesmo uma vantagem. Uma vantagem. Usando indevidamente, enganando. Estelionato. 171. Caput. Pena de 1 a 5 anos, Jefferson. Pena de 1 a 5 anos. Estelionato. Por quê? Porque ele não é funcionário. Ele também não tem dever de nada. Mas ele está ali. E, de repente, ele vê uma oportunidade dele dar um golpe. Ele fala, já que eu estou aqui, vou tirar foto, vou fazer primeiro que esses trouxas que eles estão testando para fazer no Inmetro, eu vou fazer numa forma aí o produto deles, vou sair vendendo na rua e vou ganhar dinheiro. Estelionato. Então o sujeito responde, na verdade, por estelionato. E se ele resolver, atenção, e se ele resolver registrar o produto, porque está
segredo ali, não pode registrar. Registrar o produto, registrar a patente antes de quem está fazendo a pesquisa, tem todos os relatórios de pesquisa, as fotos, os relatórios e os resultados de teste, os arquivos, ele vai responder por falsidade ideológica também. Afinal de contas, ele vai a um cartório, ele vai a uma empresa, faz registro de direitos autorais, de patente, né, industrial, faz a patente clamando para Deus e o mundo e para o direito que o equipamento é dele, que a invenção é dele. O que é isso? Falsidade ideológica. Mas eu gostei. Gostei da pergunta, achei interessante o caso. Mas aí se adianta um pouco mais. Agora, se ele é funcionário da empresa, se ele para aproveitar para revisão, né? Aqui tem que aproveitar. Se ele é funcionário da empresa e ele usa isso, revela para outro, para sócio, para tudo mais, aí naturalmente ele está no 153 ou no 154. Ele está na divulgação daquilo que foi confiado a ele, ou ele está revelando, ele está usando. Ele está revelando para outro e usando também. Então ele vai responder pelo 154 mais o estelionato. Tá bom? Turma? Muito bem, 10 horas e 31 minutos. 10 e 31. Faltam 19 minutos. Então nós temos ainda um tempinho bom para a gente conversar. Então, muito bem. Igual falei para vocês, né? Vou colocar aqui digitado, bonitinho. Aparece, né? Aparece. Então, pessoal, fim da segunda parte. Aqui está o fim da segunda parte. Vamos conversar agora sobre prova, vamos conversar a respeito de trabalho, vamos começar a traçar aqui já a revisão, para a gente poder estabelecer. Bom, pessoal, vocês têm um primeiro questionário. Atenção, Hugo! Alô, Hugo! Atenção, Hugo! Atenção, Ana! Chegou a hora, não falei para vocês? É ano de eleição, não posso descumprir promessa. Esse ano tem eleição, Hugo. Prometi para você, vai ter. Então, vamos lá. Hugo, eu quero o primeiro. O primeiro... É verdade. Atento, gostei, isso aí. Eu quero o primeiro questionário. O primeiro é mais simples. O primeiro tem mais a ver. Então, eu quero que vocês peguem aqueles 4 em grupo. A gente já resolveu. Eu acho que isso é o mais leal. E quando eu falo para vocês discutirem, é exatamente isso. Pega entre 4 colegas, cada um responde um de um jeito. E faz uma troca, lê. Então, eu quero que você vá ao Código Penal comentado, teça alguns comentários, coisa mínima, mas façam. Tá bom? Quando que eu quero que entregue? Pode ser entregue no dia da minha prova. Me manda por e-mail no dia da minha prova. Eu acho que é melhor do que ficar forçando vocês a entregar antes. Então já foi lá atrás, no dia 4 e no dia 5. A gente conversou no dia 5 sobre eles, esses problemas. Então eles estão na mão de vocês. Só que com um detalhe, Ana, Hugo e todas as turmas, turma 1 e turma 2, me escutem, que isso é importante e isso vai fazer a diferença aí para nós, né? Eu gostaria que vocês se organizassem um pouquinho no seguinte. E não entendo isso como uma cobrança ou uma chamada de atenção. Tem nada a ver. Nada a ver com isso. Mas apenas uma constatação interessante. Então, assim, Lucas, Juliane, né, Ariane, vocês todos aqui. Uma constatação, Yuri tá quietinho, rapaz, Yuri anda quietinho aí, né? Vinícius, Vitória, Iago, todos vocês, meu bom povo. Vocês vão fazer e façam em grupo. E aí, um de vocês apenas me manda. Não precisa. Não, o questionário está ali, Mariane. Ele está, não tem problema. Ele foi lá no dia 4 e 5. Está lá atrás, no Microsoft Teams de vocês. Tem lá um questionário.
Oi, Givanildo. Aula 4 e 5, isso. Obrigado. Aula 4 e 5. Muito obrigado. É esse mesmo. Então, eu só... Não se preocupa. É o da aula 4 e 5, Mariane. Então, vocês se reúnam aí em 4 colegas e tudo mais, mas se atentem com isso. Respondam como se vocês estivessem respondendo a uma prova mesmo. Tipo, ó, professor, a situação aqui, ao que parece, porque fala sobre tráfico de humanos, tráfico de órgãos. Então, dê uma contextualização brasileira, na lei brasileira. Tá bom? Eu quero dessa forma. E quando vocês enviarem, um de vocês, combinem. Eu quero um de vocês e me entrega no e-mail. Me manda um e-mail no dia da prova. Né? No dia da prova, na noite da prova. Na noite da nossa prova. Aí você entrega. Pode ser? Tá tudo certo, Vinícius? Não tem problema não, né? Então tá entendido, né? Tá compreendido. Então só um de vocês manda, combina. Quem que vai mandar? Fulano. Fulano, mandou? Vocês têm WhatsApp, né? Troca lá, mandei. Ah, então tá tudo certo. Para não ficar repetitivo. E aí vocês ficam numa boa. Já me mandam, eu dou uma olhada, dou uma corrigida, dou aquela olhada e fica tudo bem. Maravilha. Muito bom. Muito bom. Combinado. Excelente. Então pronto. E agora vem a segunda parte que me interessa dessa terceira parte. Ou a segunda fala nessa terceira parte nossa, 3.2, né? Uau! 3.2, combinado. Obrigado, gente. Quais os artigos? Quais os artigos que constarão na nossa prova? Então, assim, para colocar bem. Então, pessoal, eu vou fechar com vocês o set a partir dos crimes contra a honra. E nós vamos, claro, até o 154A do Código Penal. Ou seja, os crimes contra a liberdade, no caso, a inviolabilidade dos segredos. Portanto, sobre o que nós vamos conversar? Nós vamos falar a respeito de honra, liberdade. No caso da liberdade, a inviolabilidade, domicílio, correspondência e, naturalmente, inviolabilidade nesse caso, segredos, domicílio e correspondência. Aquela do artigo 40 das leis do Correio. Esses são os temas. Honra, artigo 138, 139, 140, 141, 142, né? Até o 145, naquelas disposições gerais. São 3 crimes, o resto são disposições gerais. Os crimes contra a honra. Crimes contra a liberdade, 146 até o 149A, crimes contra a liberdade mesmo, a liberdade de deambular, a chamada liberdade de locomoção, a liberdade de deambular, a liberdade de locomoção. Depois disso, seguindo o baile, né, segue o fluxo, nós vamos ter os crimes de inviolabilidade, no caso, inviolabilidade do domicílio, do 150, com as alterações, né, com o pacote anticrime, do artigo 22 do pacote anticrime, e os crimes de violação de correspondência, de comunicação e correspondência, 151, 152, lembrando que o 151 é o artigo 40 da Lei dos Correios, daqui a pouco eu vou falar, e a divulgação de segredos do 153 até a Lei Caroline Dickmann, com o artigo 154, letra A. E o artigo 154, letra B, ele apenas fala de disposição processual da ação penal do artigo 154A, que por expor naturalmente a intimidade da pessoa, ele só vai mediante representação, exceto se é cometido contra a administração pública, direta ou indireta, ou contra os poderes, enfim, empresas públicas. Do contrário, 154, letra A, é mediante representação.
Então vai ser bem simples a prova, porque serão questionários. Porém, para que vocês não fiquem tão desolados, nesse fim de semana eu vou passar um questionáriozinho. Não é para ser um questionário para vocês resolverem, não é para resolver, do tipo resolver e me entregar, mas como se fosse uma espécie de um guia de estudos, para que vocês, por vocês mesmos, né, dentro de uma autonomia, possam repetir leitura do código e um raciocínio jurídico integrado, a fim de estabelecer, colocar os artigos em relação às situações. Então vai lá, uns 8, 10 exercíciozinhos simples, não é para entregar, repito, vai ficar aqui no Drive nosso, aqui, mesmo no Microsoft Teams. Então eu já vou colocar para vocês no final de semana, então amanhã, parte da tarde, alguma coisa assim, eu já coloco, para que vocês fiquem bem tranquilos. Vou trabalhar rapidinho, só polir essas questões, para poder entregar isso para vocês ficarem tranquilos. Então eu vou ter essa incumbência, nenhum sacrifício a princípio, não exatamente num sacrifício muito grande, mas vai ser bom para vocês. Tudo certo, pessoal? Ivanildo, Matheus, Ângela, Vitória, né? Vinícius, tudo certo, né? Combinado não sai caro. Combinado não vai sair caro. Vai dar tudo certo. Matheus, muito bem. Muito obrigado. Então, quer dizer, o que a gente fez hoje? A gente já delimitou a matéria, basicamente o que a gente viu. Lembrando, Mariane, que na verdade a gente já passou, né, da matéria da prova. Nós já estamos no 156. No início do terceiro semestre, a gente já vai para o roubo. E a partir dali, embala até o terceiro bimestre, a gente vai até quase os crimes contra a assistência familiar. Já vai longo. O negócio se protrai, vai longo. E a gente consegue. Givanildo, o negócio é estudar. O negócio é estudar mesmo. A gente vai colocando aí. Mas não tem problema. Vamos aproveitar o tempo que nós temos ainda. Vamos conversar rapidinho dos temas ou dos pontos principais, para a gente poder ficar mais tranquilo. Então vamos lá. Vamos lá. A nossa matéria de prova começa a partir dos crimes contra a honra. Lembrando que existe uma honra interna, uma honra externa, uma honra objetiva, que é a reputação nossa aqui fora, e a honra subjetiva, que é a importância, o amor próprio que você dá a si mesmo, que você se dá a si mesmo. Em todos os casos, a honra objetiva ou subjetiva, elas são atingidas. Os crimes contra a honra, eles são exercidos de 3 formas. Primeiro, você tem a calúnia, que é imputar um fato criminoso, mas um fato criminoso, falsamente, né? Definido como crime. Então, não é a suspeita de um crime. Cuidado. Para ter a calúnia, é preciso que a pessoa saiba que o que ela vai falar é mentira. O caluniador, por isso que ele é caluniador e tem que ser punido, não é uma pessoa que levanta suspeitas de outra pessoa. Por isso, aquela generalidade de protesto, de você falar assim, todo político é ladrão, ou chamar de ladrão o árbitro na partida de futebol, essas bobagens aí. Não é calúnia. Agora, trata-se realmente de calúnia, a partir do momento em que a pessoa vai dizer que uma pessoa, por exemplo, determinada pessoa, participa de furtos de veículos, furtos de carro, participa ativamente de furtos de carro. Não, fulano de tal, faz cabritagem, faz furto de carro, isso e aquilo. E você sabe, claro, que a pessoa você sabe que a pessoa ela não cometeu o crime. Esse é o espírito da calúnia. Esse é o espírito da calúnia. E também lembrando que quem calunia não é somente quem mente, quem inventa. Mas o caluniador, nesses tempos de fake news, é quem espalha, inclusive virtualmente. O chamado propalador, aquele que recebe a coisa, sabe que a coisa é fake
e mesmo assim divulga. Isso em geral. E que a calúnia é um ponto interessante também, eu acho sempre interessante isso, ela também é praticada contra os mortos. E qualquer pessoa pode denunciar. E não, porque o morto, claro que não vai, né? Então, quem calunia a memória do morto também pratica o delito e tem que responder. De 6 meses a 2 anos. Já difamação é a má fama. Ela pega a honra objetiva da pessoa, e também a subjetiva, claro, mas é alguma coisa quando imputa algo que ofende a reputação. Como, por exemplo, no caso que vocês viram, do motorista de aplicativo que, em meio à imprensa ali, a rádio, né, rádio, TV, falou de novo que a menina que pegou o Uber com ele estava se insinuando para ele por conta das roupas, dando a entender naturalmente que ela era uma pessoa assim ou assada por causa de roupa. Bom, os homens têm pouca voz nesse assunto. As mulheres, em compensação, são amplamente julgadas até hoje, né? Vocês sabem muito bem disso, pelas roupas que usam. Uma situação absolutamente inaceitável. Mas pode acontecer. Então, claro que ofende a honra, no caso, ofende a reputação da pessoa. E foi o que aconteceu. Ele a difamou. 3 meses a 1 ano. O interessante é que a difamação não cabe àquela questão da exceção da verdade. E aí eu já encerro aqui, vou encerrar esse bate-papo, exatamente relembrando o seguinte: o que é a exceção da verdade? Né? A exceção da verdade é aquela oportunidade processual que você tem de provar o que a pessoa falou. Não, fulano de tal é tal coisa, e posso provar. Se você pode provar ou mostrar evidência, por exemplo, que uma pessoa praticou crime, você não está caluniando. Você está fazendo uma denúncia. E aí da denúncia se tornar uma acusação no Ministério Público, que seja, no caso de ação penal pública, aí são passos, né, que vão sendo dados. Então, na calúnia, se você pode provar, e você tem provas, você não está caluniando. Agora, na difamação, ela não admite exceção da verdade. Porque não interessa se uma pessoa é isso ou aquilo. A ofensa foi feita. Não interessa. Não interessa. Houve a difamação. E só se aceita, se admite a exceção da verdade no caso de funcionário público ofendido. Funcionário público, por exemplo, é chamado de lerda. Ah, o sujeito aí é muito lerdo, é muito vagaroso, atende mal, é grosso. Pô, você está me ofendendo? Aí ele pega e fala, eu não sou assim. Aí o cara vai lá e diz, ah, não é? E vai no juizado especial, com WhatsApp, com e-mail, com filmagem, e mostra, dizendo, tá vendo? Tudo que eu falei desse sujeito é verdade. Provei. Então eu falei para todo mundo. É claro que isso afetou a reputação dele, mas tudo que eu falei é verdadeiro. O cara é isso, é isso, é isso, é isso. Exceção da verdade. E a injúria, que é o xingamento. A injúria quer dizer na cara da pessoa, quer dar dedo na cara da pessoa. A injúria é falar na cara da pessoa. Ou mandar para ela. Algo que naturalmente ofende a dignidade dela ou o decoro. Não precisa não é um fato criminoso. Também não precisa ser um segredo. Também não precisa ser mentira. Pode ser uma verdade. Uma pessoa chega e fala assim, ah, você é um ira. E o cara é mesmo, mas... Então não é a verdade que se fala, mas é como se fala. A ofensa não está na palavra, mas no jeito que se fala. Meus queridos, faltam 1 minuto. Então eu gostaria de lhes dizer o seguinte. Amanhã eu solto aqui as perguntas, os relatórios, eu vou fazer o download da aula depois já, desse nosso encontro de hoje, para a gente poder soltar lá no Drive, no YouTube e tal. E aí já fazer com um relatório para vocês. E aí vocês se preparem. Vou passar as questões, debatam, e o trabalhinho, que já está feito, é só vocês formalizarem agora, podem realmente me entregar
quando chegar o... Quando chegar